Minha preocupação agora é com relação a uma das respostas que o técnico do Sport tinha dado no início e vem, ao que tudo indica, evoluindo. Mas evoluindo da boca para fora é uma coisa, a atitude é outra. O Anderson tinha dito que não gosta de fazer mudanças e está certíssimo no início de temporada, porque é o ideal que o time comece a encorpar jogando os mesmos sempre ou quase sempre, e mudar pouquíssimo, pinceladas por causa de contusões, uma coisa ali, outra ali, que aconteça. Mas ele disse que não gosta de fazer rodízio de jogadores, né, com relação a isso aí. Traduzindo, rodízio é da minha parte aqui, a palavra. E ontem foi perguntado pelo Boris, um abraço para meu querido Boris da Rádio Jornal, a respeito dos próximos jogos do Sport. O Sport, como eu falei, chegou ontem, chegou em Recife, né? Vamos colocar hoje, tá? Folga, Porto, né? Folga que eu digo de treino. Porto, dia 8, né? Mais conhecido como depois de amanhã, viaja para Caruaru, volta para Recife, vai enfrentar o Náutico, que é clássico. Mas o Náutico tá fraco, o Náutico tá isso, tá aquilo. Cara, é clássico. Então, clássico, o jogador que é de fora entende o que é um clássico, então se coloca mais, né, porque vai ser, os holofotes estão mais iluminando ali. Então, o Náutico, o Sport pega no sábado, nos aflitos, inclusive, um gramado diferente, um gramado conhecido por ser muito fofo, né? Em relação aos outros gramados aqui da capital. Então, às 4h30. O jogo contra o Porto é 8 horas, né, nessa quarta-feira. Náutico, 16h30. E em Recife, descansa para terça-feira, né? Pega estrada, né? Pega o voo para a capital cearense, para Fortaleza, para enfrentar no dia 14, às 21h30, o Ceará, que é outra pauleira. Vem fazendo bons jogos, né? E a gente tem que respeitar. É um clássico hoje, dito assim, né, pela fase que vive o futebol cearense no geral. Então, o Sport vai ter esse desgaste de viagem, vai ter esse desgaste de enfrentar 2 clássicos, né, além do Porto, e minha preocupação é Campeonato Pernambucano contra o Porto. Professor Anderson, mais uma vez, poupe quem está colocando como titular, bota os meninos aí para desenvolver, os que mais estão adaptados, é verdade, no profissional, não os que você ainda acha que precisam, né, se adaptar a essa questão, né, as interrogações do futebol profissional. Então, acho que o Anderson deveria dar uma poupada em certos jogadores, mas quem sou eu? Estou de fora, né? Tem uma equipe competentíssima no departamento médico, né, na fisiologia, os professores lá, então trabalhas com números, com tabelas, com GPS de todo mundo. Então, de fora, eu tô não falando para o Campeonato Pernambucano, para a Copa do Brasil e nem agora a Copa do Nordeste que a gente está enfrentando. Eu tô falando para mais além. Esse é o meu receio, né? Como a gente não tem essas informações, né? Ou se tem, né? Quem tem não solta quais são os jogadores que estão mais assim assado, porque senão quebra uma das fontes de repente lá por dentro e não quer fazer isso. Mas a minha preocupação não é para agora, é para o restante da temporada. Um Love, por exemplo, né? Um Love que já está sendo substituído também para ter esse tipo de poupada, né, com relação a isso aí, que poderia estar evoluindo não só fisicamente, mas como tecnicamente, mas entra como titular, né, inclusive o Love ontem apagadinho, né, apagadinho da Silva, assim como o Jorginho, que precisa, o Sport ontem precisou de um meio de campo, e esse também é o meu receio, além, né, dessa questão, desses próximos três jogos do Sport, que é a questão da gente depender, aspas, eu estou fazendo gesto, falando gesto, mas eu falo também porque tem gente nos ouvindo, tá? Não sou louco, não. E a galera que já me disse, Alessandro, eu só escuto porque eu estou no trabalho, então quando tu fala algum gesto, tu diz o que está falando aqui. E também vai que tem alguém com deficiência, né? De visual, é bom fazer isso também para que todo mundo seja incorporado nessas questões aqui que eu estou falando. Então, o Jorginho, a gente está colocando, e é meu receio, é a esperança, é o cara, é isso e aquilo. Ontem, contra o Campinense, sumido. Fez aquele lance ali que eu chamei a atenção e o gol. Mas no restante, se a gente for tirar do oba-oba, da manchete do jornal, o Jorginho não fez uma partida boa, pelo contrário, né? Não vou dizer que se escondeu não, mas ficou escondidinho da Silva sem poder mostrar o seu futebol. Qual o problema? Se é físico, se deve ser ainda, né? Chegou ainda, essa coisa toda.
e a gente vai aguardar o que se tem, né, para os próximos capítulos dessa história aí. O meu receio é esse. Só tem Jorginho, aspas, esse só tem, né? Tô ironizando, tô brincando aqui com a palavra, com a expressão, mas não dá para ficar na mão de um atleta só no meio de campo, como também não dá para ficar na mão de um atleta só, aspas, né? Nessa palavra aqui, que não é o caso hoje, que a gente tem um Gabriel Santos também na reserva, com o tônico, né? Vamos colocar assim, de titular, com a chancela de titular, né? Enquanto o Love ainda, né, não está na sua melhor forma física e técnica. Então, eu tenho receio disso. Né? Eu tenho receio. Tá ganhando, tá todo mundo lá de oba-oba, tá beleza. Não, mas é campeonato pernambucano, mas tá ganhando, não quer saber disso não. Mas a gente tem que estar olhando para esses detalhes mais pormenores, mas que, no geral, eles prejudicarão, né, no sentido, poderão prejudicar, melhor dizendo, no sentido de enfrentar grandes clubes, como é o Sport, em clássicos, né, regionais ou locais, e enfim, e no Campeonato Brasileiro. Então tem que ser corrigido agora, tem que ir atrás disso aí e ver o que pode ser feito para que esse meio de campo não fique só na mão do Jorginho, né? Lembra Diego Souza? Diego Souza não jogava bola, o Sport dizia, não, Diego não jogou, o Sport, porra, eu vou ficar só na mão de um cara? Não, tem que botar outro. Só que Diego Souza era o dono do time, né? Tirar Diego Souza era bem dizer o técnico assinar assinar um documento dizendo assim, ó, por esses dias tu voa. Porque quem mandava no Sport naquela época era o Diego Souza. E por menos que jogasse, ele fazia uma diferença, não é isso que eu estou dizendo, que não jogava. Mas entenderam o que eu quis dizer. Não pode ter um dono do time, não pode ter um jogador que é a esperança daquele cara. Ele é a esperança dentro de um contexto, que é, inclusive, se ele não fizer, outro venha e apareça, né? Nesses campeonatos, torneios e copas que a gente está enfrentando aqui.